Quero dar um conselho, mais do que um conselho, quero comunicar aqui, para esse tempo, uma palavra de Deus, que eu acho que está muito para a hora, muito para a hora. Eu acho que Deus já falou isso conosco em algum momento, em reuniões, celebrações, eu lembro, eu tenho memória, mas eu quero reforçar isso com vocês, pode ser? Romanos 14, 22, Paulo vai dizer assim: a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Feliz, bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu quero falar sobre a importância de guardar a fé e dar uma dica para vocês de como você fazer isso, como você guardar a tua fé num tempo como o nosso, embora eu acho que em todos os tempos, em todo contexto histórico, a fé sempre foi o alvo do diabo. E Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, dá ficou uma frase célebre para nós, né? Aquele término de carreira, e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou lendo aquela versão NAA. Bem, por que eu digo que sempre foi um grande desafio? Porque nós vivemos num mundo que a Bíblia diz, que João declara, que ele jaz inteiro no maligno. Então, se o mundo inteiro jaz no maligno, esse sistema nunca, jamais será favorável à nossa fé. Diziam os jovens lá, quando falavam de fé, sem mistura, né? Então, o mundo sempre vai estar tentando contra a nossa fé. E se você considerar que o mundo inteiro jaz no maligno, logo não existe campo neutro nesse mundo. Nesse sistema, não tem campo neutro, não há nada que você veja e ouça, principalmente que você ouve, que é neutro. Não é neutro. Sempre alguém quer semear algo em você. E eu adverti os irmãos agora na virada do ano, falei: irmãos, ano que vem é um ano de muitas armadilhas, porque é um ano eleitoral. Então a igreja tem que estar esperta, senão ela vai, de alguma forma, ela vai polarizar e vai começar aquela bagunça que a gente já viu em anos anteriores, né? Domingo eu estava ainda em Vitória da Conquista, acho que já tinha voltado para Vitória da Conquista já. Nós fomos a Rio de Contas, voltamos, domingão. Daniel me mandou uma mensagem rapidamente falando que aquela música Auê deu maior Auê, né? Eu estava rendendo ainda. Eu perguntou se eu sabia, eu falei que não, estava por fora, não deu tempo de ver nada, realmente. Nosso foco era totalmente com os irmãos, né? Mas eu, de pronto, eu falei com o Daniel, Daniel, eu não creio, conhecendo o cidadão lá, o Marco Tedes, sua obra e tal, eu não creio que seja um problema teológico. Foi a primeira pitada que eu dei, né, Daniel? Eu acho que é um problema ideológico, Daniel. É ideológico, por quê? Porque quando começa a falar de brasilidade, eu já fico preocupado, entendeu? Porque tem uns termos que a gente ouve a pessoa falando e a gente já sabe para onde vai dar esse troço. Então talvez não seja um problema teológico, talvez seja um problema ideológico. Eu falei assim com ele de boa, conversei e tal. Mas qual é o meu cuidado com essa história? Não quero falar da música, nem do Auê, nem eu quero falar de algo que a gente precisa ter atenção. Primeira coisa importante, o filtro que você deve ter, mas não é só com a internet, não é só com música, você tem que ter filtro para tudo. Você ouve uma pregação, você tem que ser como os de Bereia, conferir tudo. Esse é o teu papel. É por isso que a gente está lendo a Bíblia e meditando na Escritura, porque a gente quer se apegar cada vez mais à palavra, especialmente porque o fim está chegando. E Jesus perguntou: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar a fé na terra? A fé se fundamenta na palavra, a fé vem pela palavra. Então, mais do que nunca, a gente precisa se apegar à palavra, acolher a palavra. Você diz amém ou não? Mas, infelizmente, o povo gospel, ele elegeu como palco e como tribunal a internet, a rede. Infelizmente, então, todos os conflitos que acontecem, até familiares, se discutem na internet. Vai para a rede e aí os crentes ficam dando view lá, ficam dando curtida, vendo e passando um para o outro. Então, que crente, o povo crente, já expliquei isso, já os adverti também outrora. O povo evangélico é assim, você começa a enviar. Então você começa a dar view para o troço. Alguns eu até entendo que com cuidado, assim, de, poxa, veja isso, porque sabe que vai afetar a igreja. E outros porque gostam de fofoca mesmo, entendeu? Então a primeira advertência é isso, irmãos, nós temos uma instrução clara de Jesus de como devemos tratar os nossos conflitos. Se tem irmão pecar, vai arguí-lo entre filhos só. Não é, leva para a internet e expõe ele, isso é horrível. Isso é triste, isso é
Isso é uma evidência de uma imaturidade espiritual sem cabimento. São coisas assim que revelam que nós somos carnais. E quando eu falo nós, estou me referindo à igreja como corpo de Cristo, amados. Você vê esse comportamento e diz, meu Deus, que tristeza. Já era para nós sermos mestres pelo tempo decorrido. E ainda precisamos ainda de leitinho, porque Jesus fala uma coisa e a gente faz outra. Jesus quer, você não tem irmão, pessoalmente você e ele só. Então não, a gente leva para a internet para que outros saibam e outros julguem, e aí vem um segundo cuidado meu, e os outros cancelem. Porque é assim, se você julgar alguém errado, você imediatamente cancela, é um cancelamento espiritual. Pá! Cancelei agora. Esse cancelamento traz um dano muito grande. Qual é? Em geral, você cancela ele inteiro. Tudo que ele fala, a partir de agora não vale mais nada, e o que ele fez também. O que ele fez de bom. Então, eu quero pegar um texto só para te advertir. Mateus 10, 40, só para você pensar nesses cancelamentos espirituais. Ele vai dizer, quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta no caráter de profeta, eu podia ficar só com o versículo 40, mas vou até o 41. Receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que o que Deus fez por intermédio de Judas Iscariotes, nesse tempo aqui, foi cancelado? Claro que não, pô. Quem recebeu Judas, em nome de Jesus, recebeu Jesus, e quem recebeu Jesus, recebeu o Pai, pô. Foi Jesus que falou. E Judas cumpriu ali um ministério dele, até se matar. Até trair Jesus, vender Jesus e se matar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quando eu falo desse cancelamento perigoso, tá? Jimmy Swaggart, talvez não seja do teu tempo. Mas Jimmy Swaggart foi um homem grandemente usado por Deus. Eu era incrédulo, eu ouvia Jimmy Swaggart. Um dia esse homem caiu. Quando caiu, sumiu. O que o povo gospel faz? Pega livro do cara, queima, vira um negócio. Mas o que ele fez atrás, gente, pelo amor de Deus? Caio Fábio. Você vai desconsiderar tudo que Deus fez por meio de Caio Fábio? Os livros que ele escreveu, Bill Hybels. Agora, então, Rick Warren se associou, abraçou a cultura woke. Meu Deus do céu, e aí a gente joga fora uma vida com propósito, então joga no lixo esse troço. Nós temos essa mania feia de dar um cancelamento geral. Eu fiz uma lista aqui, me ajuda, pode aumentar. Kleber Lucas. Meu Deus do céu, tem um monte de música do Kleber que eu canto até hoje. Estava no aniversário lá do meu amigo Wanderson lá, e a gente puxou logo uma sessão Kleber. Vamos lá, um monte de música. E olha que coisa, vou falar de Kleber Lucas, aumenta a minha lista aí, por favor. Priscila Alcântara, não sei se é. Amanda Rodrigues, que eu estou falando das pessoas que estão caídas e tal. Mas aí, o que você faz? Cancela geral, porque esse é o espírito hoje da internet. É cancelamento total. E é impressionante que as pessoas cancelam tão bem que se a pessoa falar, isso aí está condenado. E eu não estou falando nem dos caras que caíram e seguem abraçados com o pecado, não. Eu estou falando de gente que, por exemplo, você discorda. Foi para o tribunal e lá o tribunal condenou. Aí despreza tudo. Joga o disco fora, joga o DVD, cancela no Spotify, cancela tudo. É o espírito do cancelamento. Não sei se um dia eu prego essa mensagem. O espírito do cancelamento. E aí eu temi também do Marco Teles. Falei, agora que vão começar a levantar um monte de coisa, vão descobrir de repente que o problema dele é ideológico. E aí, o que faz com tudo? Com o meu amado Timóteo lá, aquela obra? Joga no lixo. Tem até uma música antiga que fala isso, uma música mundana. Joga fora no lixo, joga fora no lixo. Joga fora, porque o povo é assim e despreza coisas boas e coisas de Deus na vida. E outra coisa, parece que a pessoa não é mais irmão nem irmã, que não é digno de uma repreensão, de um abraço, de um conselho, de um ensino, de um testemunho. Não é digno mais, pô. É um espírito sectário, horrível. Horrível. Isso tem que ser reprovado pelos discípulos de Jesus. Dizer, irmão, primeiro que o ambiente não é esse, o palco não é esse, o tribunal não é esse. Não é assim que a gente anda, não, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, amém? Dá aquela cancelada nesse negócio. Cancela esse troço aí, pô. Cancela esse visual, essa forma, esse modus operandi das pessoas tratarem as coisas do Senhor.
Eu vou terminar dizendo assim, Mateus 23, 2 e 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eles herdaram, né? Os escribas e os fariseus herdaram aquela autoridade da lei de Israel sobre o povo. Olha as palavras de Jesus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Irmão, se alguém falar algo que é bom, que é de Deus, considera, ouça, fortaleça a tua fé. Ah, mas a vida, não imita a vida dele. Isso vale até para o teu discipulador, que pode ter um estilo de vida que não é tão boa de se imitar, não. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. A tua fé depende da palavra de Deus. É a tua fé. Olha, isso é tão sério, porque às vezes eu vejo assim, quando eu falei com os irmãos, eu falei, irmãos, evitem ser militantes, evitem partidos, evite, porque a hora que você assumir um partido, você perde a voz profética. Você não é capaz de corrigir mais a direita se você é de direita. Se você abraçou a esquerda, tu não consegue corrigir mais a esquerda. E se alguém falar alguma coisa boa de algum lado, sei lá, alguma coisa que se aproveite, você não vai receber porque não é do teu partido, não é do teu lado, entendeu? Você, né, aí vai, aquelas coisas próprias. Amados, nós militamos pela causa de Jesus. Somos boca de Deus nessa terra. Nós precisamos ser como Elias, que chega lá em Israel e repreende Acabe, Jezabel e sua injustiça, sua obra má, perversa. Mas também, quando Elias precisou escrever uma carta corrigindo o filho lá de Josafá, ele também fez, pô. E profetizou e disse, olha, você vai morrer assim, 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 porque você vai... Mandou espada nele. Se você ficar num lado, em geral você protege esse lado. Os presbíteros dessa igreja, eles sabem bem, porque é uma coisa que a gente já aprendeu há muitos anos, a gente fala um para o outro, fala para nós mesmos. Em várias situações, a gente precisa dizer, nós não somos de nenhum lado, a gente é pela verdade. Se você é pastor, pastoreia as pessoas, casais principalmente, você sabe o que eu estou dizendo. Você não tem lado, você é pela verdade. E aqui vai um conselho final agora. Era um conselho que eu queria dar, mas vai cair muito bem agora. Se você cuida de adolescente, ou no teu grupo tem gente que cuida de adolescente, não faça queda de braço com os pais desse adolescente, com os pais desse jovem. Não é teu papel ficar mostrando quem tem mais autoridade. Isso é um dos grandes danos na vida da igreja. Um conselho prático é o seguinte: se você cuida de um jovem cujos pais estão no corpo de Cristo, e o jovem começar a dar aquele papo, não, mas meu pai falou isso, e você achar que tem alguma coisa errada, procure os pais. E vice-versa. Se teus filhos estão sendo cuidados, e você acha que o discipulador do teu filho está dizendo alguma coisa contrária ao que você está falando, irmãos, olha, nós somos pela verdade, pelo reino. Se eu estou cuidando de alguém e quero o reino de Deus na vida dele, é coerente que eu pense que os pais queiram a mesma coisa, porque os pais estão no nosso contexto, é corpo, querem a mesma coisa. E se a gente senta e por acaso tem alguma diferença, a gente pode até pastorear o pai de alguém, ou pode até pastorear o discipulador de alguém, pô. Pode pastorear. O que não pode, irmãos, é haver queda de braço entre nós, porque aqui nós só buscamos a vontade de Deus. A vontade de Deus está estabelecida na palavra do Senhor. Então é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente não é nem por João, nem por Maria, a gente é pela palavra, a gente é pelo que Deus quer. Quantos podem dizer amém? Senão a gente vai polarizar até aqui no meio da igreja. Não, mas o cara tem razão, a mulher... A gente já aconselha isso há muitos anos e diz, irmão, se você pastoreia casais, ouve os dois. Se você enviar a tua esposa para ouvir Maria e você ouvir João, eu vou dizer o que vai acontecer. Tu vai brigar com a tua esposa. Tu vai acabar brigando, vai dar um BO entre vocês. Sabe por quê? Porque ela vai chegar dando maior moral para Maria e você, porque tu não ouviu o João. Aí vai começar aquela tensão. Então, nós buscamos o reino de Deus, a justiça desse reino. Quantos podem dizer amém? Em primeiro lugar, e ele garantiu, o Senhor garantiu, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você pode dizer amém ou não? Nós buscamos o céu e vamos ganhar a terra. Nós não lutamos pela terra. Nós somos aqueles mansos
que herdarão a terra, porque a gente não faz nenhuma questão dela. A gente quer o reino de Deus e a justiça desse reino. Quantos podem dizer amém? Amém. Beijo grande no teu coração.